Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula 27. Hoje nós vamos falar do livro de Salmos. É uma grande alegria estarmos reunidos mais uma vez e poder falar desse livro tão maravilhoso. Um livro que, quando a gente olha para ele, a gente enxerga 5 livros distintos, em movimentos diferentes, de preparação para o coração. A lei de Moisés foi para preparar um povo, dar dignidade para um povo. E nós estudamos isso nas últimas aulas. E agora a gente olha para o livro de Salmos e a gente enxerga 5 livros distintos para preparar o coração desse povo. E isso reverbera, isso gera uma ressonância que chega nos nossos tempos e chega também aos nossos corações. Ponto de escolher como título desta aula, o coração humano diante de Deus. É claro que não teria como escapar do Salmo 23 como a inspiração desse salmo, desse livro inteirinho. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Por que então estudar o livro de Salmos? É um livro de orações, de cânticos e reflexões espirituais. E vem ao encontro totalmente do que nós propomos desde o início dos estudos bíblicos e reflexões, o EBR. E também vem ao encontro do propósito de como nasceu o Medita Fé. Meditações cristã e reflexão bíblica. Então, quando a gente olha para o livro de Salmos, a gente encontra um livro cheio de orações, de súplicas, de clamor, e também encontramos cânticos e também encontramos perguntas reflexivas que levam ao desenvolvimento espiritual. Mais de 1000 anos de composição, de Moisés até o período pós-exílio. Olha que fenômeno literário. 1000 anos guardados, juntados, esses fragmentos reunidos, compilados e ajustados em 5 livros, que aí foi nomeado de Salmos. Abrange toda a experiência humana, desde a alegria, o luto, o arrependimento e a confiança, até chegar na adoração. Então passa por essas fases do coração do ser humano, de como que o ser humano vive a vida. Todos nós, em algum momento, tivemos alegria e vamos continuar tendo alegria, mas também passamos pelo luto e vamos passar pelo luto. Passamos pelo arrependimento e é necessário que seja diário o nosso arrependimento. Não é aquele único que a gente vai às águas. E também, em momentos de medo, vem a confiança, restabelece a nossa confiança a ponto de nós olharmos para o céu, olharmos para o alto e adorarmos o Criador de todas as coisas e louvarmos a Cristo Jesus. A palavra-chave, então, que nós poderíamos destacar no livro de Salmos é a palavra terlim, que significa louvor, ou então terlá, que significa louvores ou hinos. Então, quando nós vamos cantar um hino, cantar um louvor, a palavra em hebraico é terlim, ou então terlá. Vamos louvar um hino, vamos cantar, vamos louvar em adoração, terlá. Os salmos nos ensinam aqui a colocar as palavras, ou melhor, em palavras, as nossas emoções diante de Deus. É uma expressão do que nós estamos sentindo diante de Deus, colocada em palavras, verbalizadas. Pegamos o sentimento e colocamos em palavras. Isso é o que definiria, então, Salmos, com as orações, com os cânticos e com as reflexões. Isso com verdade e fé. Na estrutura do livro de Salmos, dividido então em 5 paralelos livros que poderíamos encaixar com o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, nós podemos olhar então, por exemplo, os Salmos 8, o 19, o 100 e o 150 como salmos de louvores, o Tehilá,
Também nós encontramos no Salmo 22, o 42, o 51 e o 137, bastante conhecido, pelos salmos de lamento. Podemos olhar então para o Salmo 23, o Salmo 27 e o Salmo 91, tão conhecido, aberto nas estantes, escrivanias, nos aparadores de empresas, de salas de espera, um salmo de confiança, ou pelo menos 3 salmos de confiança, o 23, o 27 e o 91, e salmos de ações de graças a Deus, o 30, o 116, o 138, salmos reais e messiânicos apontando para Cristo, o Salmo 2, o Salmo 45, o Salmo 72 e o 110, e é claro, não poderia faltar salmos de sabedoria, salmos que traz para nós um nível mais elevado do ser humano, o Salmo 1, o 37 e um bem conhecido, o 119. O Salmo 1, inclusive, faz parte da inspiração do Medita Fé, medita nela dia e noite. Meus irmãos, como que então podemos olhar para o livro de Salmos e encontrar Cristo? No Salmos 2, a gente já vê o Filho ungido por Deus, que é aplicado lá em Atos 13. Esse salmo é aplicado lá em Atos 13. O Salmo 22, a profecia da cruz. Nem o inimigo sabia que Jesus iria para a cruz, e a cruz seria então a porta, a passagem, a Páscoa, que daria então o direito de reconciliação do ser humano com Deus. Salmo 22 já fala dessa profecia. Deus meu, por que me desamparaste? Lá no momento da cruz, quando Jesus cita lá em Mateus 27, Jesus cita um salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 23, o bom pastor. Davi sendo um pastor, sendo um rei, agora um pastor de pessoas, foi colocado como um pastor humano, com o coração segundo o coração de Deus, e reconhece no Salmo 23 que ele tem um pastor acima dele, que ele também é uma ovelha. Salmo 110, o Senhor à direita de Deus, sacerdote eterno. Hebreus cita isso lá no capítulo 7. O Salmo, então, 118, 22, especificamente falando, a pedra rejeitada que se tornou a principal. Mateus fala disso numa fala dos apóstolos, lá no capítulo 21, versículo 42. Então, os salmos, essa compilação de todos esses livros, desses fragmentos, são um livro o mais citado no Novo Testamento. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente está lendo frases de salmos, mostrando Cristo como Rei, mostrando Cristo como o bom pastor, mostrando Cristo como o sacerdote, o sumo sacerdote eterno, mostrando Cristo como o Salvador, mostrando Cristo como o juiz. Então, quando a gente olha para o livro de Salmos, enxergamos Cristo, e não mais nós agora. Damos um passo atrás e olhamos para Cristo. E Cristo, se fazendo carne igual nós, aí ele inverte. Ele se faz ser humano, humilhando-se a si mesmo, para que nós pudéssemos então nos identificarmos de ser humano para ser humano e ver que é possível então reconciliar com Deus através da obediência, através da fé, da confiança, da fidelidade na palavra de Deus e depois na fé que é em Cristo Jesus, a própria palavra de Deus encarnada. 5 palavras em hebraico que eu destaquei aqui, eu gostaria de passar para vocês, quero passar com muito carinho, muito respeito. Uma delas a gente já ouviu e viu, hoje nós vamos repetir, é reset, ou reset,
que significa amor leal, que é a misericórdia, a graça de Deus, no Salmo 136. A outra palavra é shir, que significa cântico, usado em títulos de salmos. A outra é selah, com a garganta raspando, selah, com pausa, meditação. Pare e reflita. Quantas vezes eu li isso e está escrito selah? O que será que é selah? Selah, que é para, medita, pausa, respira, medita. E a outra é ruá, que é o espírito, o vento, o sopro de Deus, Salmo 51, 11. E a outra que a irmã Marisa gosta bastante é shalom, que significa paz completa. Tudo está completo em Cristo Jesus. O bem-estar com Deus, a paz de Deus completa no Salmo 29, versículo 11. O que nós podemos tirar de experiências voltadas aos Salmos que traz uma conexão com o nosso espírito. E isso leva para lições espirituais. Por exemplo, no Salmo 46, Deus é o refúgio em tempos de angústia. Percebe como isso tem a ver com o nosso lado espiritual? Isso é espiritualidade. Não está falando de denominação, nem religião, nem religiosidade. A fala é: Deus é o refúgio em tempos de angústia. Se você estiver passando agora por esse momento de angústia, esse momento de aflição, aonde o seu coração toma conta das emoções e vai transbordando e chega à mente e acelera, e você muda a sua temperatura, muda até o batimento cardíaco, muda a pressão arterial. E aí esse salmo diz: Deus é o refúgio em tempos de angústia. Esse salmo tem muito mais a ver com a espiritualidade. Deixa eu ver o que aconteceu com a espiritualidade. A importância do arrependimento verdadeiro no Salmo 51. O arrependimento genuíno, verdadeiro, autêntico. Não adianta o arrependimento falso, um arrependimento da boca para fora. No Salmo 100, tão lindo, o poder da gratidão e da adoração. E eu pergunto aqui para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, se vocês acham que a gratidão mexe com as entranhas de Deus, se a gente pudesse dizer assim, comparando numa linguagem humana, a adoração movimenta as estruturas celestiais, movimenta Deus. Será que a gratidão e a adoração a Deus movimenta toda essa estrutura celestial em favor do ser humano? O Salmo 100 aponta para isso e mostra isso, revela isso. E aí o Salmo 1 e o 119 destaca ainda dentro da espiritualidade cristã o valor de meditar na lei do Senhor. São salmos que me tocaram muito no momento que eu estava passando a minha fase de transição, a fase mais difícil da minha vida, em desligar, encerrar um ciclo e reiniciar um outro que eu não sabia como seria isso. Então o Salmo 1 e o Salmo 119 me presenteou. Quando eu olho para eles, eu enxergo essa meditação, a meditação no Senhor Deus e nas grandezas que há. E eu convido você também a meditar no Salmo 1 e o Salmo 119. Meus irmãos, trazendo então o Salmo 22, o Salmo da cruz, um contexto onde Davi está em sofrimento e ele diz aquelas palavras: Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus disse essas palavras na cruz.
em aramaico, o cumprimento está nesse momento. Como que nós podemos então fazer a hermenêutica disso? O sofrimento humano encontra resposta na vitória em Cristo. Davi padeceu, Davi morreu. Ele teve momentos que ele sentiu, quando a gente lê o Salmo 22, ele tem um sentimento de que Deus desamparou ele. Trazendo para a nossa vida, às vezes nós achamos que Deus nos desamparou, que Deus se esqueceu de nós, se esqueceu de mim, na minha prova, na minha dor, no meu sofrimento, na minha necessidade. Só que é só um sentimento. Ele não se esqueceu de você. Ele não te desamparou. Ele não te deixou. Assim como ele não deixou Jesus na cruz. Ele não estava com Cristo naquele momento, porque Cristo, Jesus, estava totalmente, ele se tornou o pecado. Ele não se tornou pecador, ele se tornou o pecado. Ele se tornou aquele que estava com todas as enfermidades do ser humano. Ele se tornou a maldição. E aí naquele momento, Deus vira o rosto. Mas Deus estava consentindo naquele momento da cruz. Eu já dei exemplo, por exemplo, a minha filha vai fazer um concurso ou foi fazer uma prova para passar no vestibular. Eu não estou sentado com ela na carteira, pegando na caneta junto com ela. Eu não estou com ela naquele momento de dificuldade, mas eu estou com ela naquele momento no consentimento, na comunhão, no apoio e principalmente no depois, no resgate, que é o que acontece quando Cristo, então, o Filho de Deus, morre na cruz, é sepultado, Deus vai lá e levanta ele, levanta, ressuscita. Então o sofrimento humano encontramos, não importa o seu sofrimento. Se você parar de olhar para o seu sofrimento, para a sua dor, para a sua história, se você ficar olhando para o seu passado, o que vai acontecer? Você não vai conseguir achar a resposta, porque a resposta está em Cristo. A vitória está em Cristo Jesus. No Salmo 51, o Salmo do arrependimento, o contexto é o pecado de Davi, o cumprimento é Cristo é a expiação definitiva, incluindo o pecado de Davi. Incluiu o meu pecado, o seu pecado. O pecado que ainda vamos cometer amanhã já estava na cruz. Ou Deus não é onipresente, onisciente? Como que Deus te perdoaria, te daria a graça, se em seguida ele sabia que você ia pecar e que esse pecado não estava incluso na cruz? Entende isso? Consegue captar essa informação? Se você conseguiu, você entendeu um lapso da graça em você. Porque daí você entende que isso é imerecido. Não pode. Não pode. Eu ficar devendo e tá pago. Eu dever de novo e tá pago. E aí isso me constrange de tal jeito, de tal forma, que eu faço uma oração sincera como Davi fez no Salmo 51. Uma oração que restaura a comunhão com Deus. E aí ele passa a dar frutos. Então, por ser constrangido por esta graça imerecida, nós passamos a dar frutos no nosso tempo, então, pelo Espírito Santo de Deus. Salmo 23, o pastor. Qual é o contexto aqui? A confiança pessoal. Eu, pessoalmente, confio que eu tenho um pastor. O bom pastor. Ele é o meu pastor. Eu admito que Deus, que no nosso caso, Jesus Cristo é o meu único e suficiente e bom pastor eterno.
e que Ele prepara pessoas para cuidar de mim, que Ele prepara ambientes para me proteger ou até para passar pela escola da fé, pelo tempo da fé, pelo selar de Deus. Pausa, respira, medita, dia e noite, neste assunto, nesta causa. O Senhor é uma afirmação, é o meu pastor. E se Ele é o meu pastor, do que eu vou ter falta? Ele é o meu pastor. Eu sou uma ovelha, ora, colado no meu pastor, em volta dos pés do meu pastor, ora, desgarrando um pouquinho, procurando uma grama mais verde, indo perto de uma barranca, perto de uma água mais turbulenta. E como eu confio que Ele é o meu pastor, Ele vai me dar a comida necessária, a água necessária, não precisa eu arriscar. E se eu arriscar, mesmo que eu ande pelo vale da sombra, da morte, mesmo que, ainda que, Ele vai me proteger, Ele vai me dar aquilo que é necessário. Não que eu queira, é que quando eu vejo eu já estou perto do abismo. E aí eu reforço, o Senhor é o meu pastor. O é para sempre, é aqui, agora, eternamente. Ele é. Cristo é esse bom pastor. Cristo, Jesus. E aí nós somos guiados por Ele. Nós somos protegidos por Ele. Ele coloca pessoas maravilhosas em volta de nós. E Ele dá dons aos homens para que estes cuidem um dos outros e para que todos cresçam em unidade de fé, para que a igreja seja edificada. Isso é viver guiado e protegido por Ele. Isso é. Quando nós somos guiados e protegidos por Ele, nós reconhecemos que a nossa confiança não está nos nossos braços, não está na nossa capacidade intelectual, não está na nossa inteligência emocional, não está na nossa sabedoria humana ou sabedoria da ciência humana, mas está em Deus, em Cristo Jesus. Os salmos nos levam da dor à adoração, da dor do sofredor pessoalmente à adoração. Ensina-nos a falar com Deus, a expressar. Quando eu não tenho oração, quando eu não tenho uma pregação, quando eu não tenho o que falar no momento de dor, de luto, quando eu não tenho o que dizer para o outro, aconselhar, leia o Salmo, ele nos ensina a falar do coração, pelo coração, o nosso coração humano com o coração de Deus, em todas as circunstâncias. É absoluto o livro de Salmos. A lei, então, prepara um povo para dar dignidade, identidade, e os Salmos preparam o coração desse povo para restabelecer uma comunhão e trazer não só agora a razão, mas também trazer um coração equilibrado, trazer um coração sensato, um coração limpo. Cristo é o centro de cada cântico e cada oração. Quando a gente começou a fazer esse estudo, esse curso EBR, a proposta sempre foi essa: encontrando Cristo nas Escrituras. E quando a gente olha para o livro de Salmos, é onde a gente olha em volta dos livros e todos contemplam Cristo. Cristo, o sofredor, Cristo, o que tem a fé, resiste e passa para a comunidade, passa para o próximo. É o que resiste à fé e gera confiança diante do caos. É aquele que, depois do caos, então, restabelece a fé e fortalece a fé e cresce para que todos possam adorar e louvar a Deus, o nosso Senhor. Qual o salmo mais representa a tua caminhada hoje, meu irmão? Qual? O lamento, a confiança, o louvor ou a gratidão? Qual desses
representa melhor a tua caminhada hoje cristã? O que significa para você reconhecer Jesus como o bom pastor do Salmo 23? Você tem levado as tuas emoções a Deus em orações, em oração, ou guardado em silêncio no teu coração? Se você guarda no teu coração, isso pode te trazer ansiedade, medos. O coração vai virando um coração cheio de lamentos, cheio de medos, cheio de privações. Só que quando você trata isso e fala com Deus, o seu coração vai acalmando, vai limpando, vai se enchendo de graça, vai se enchendo de gratidão, de perdão, de amor. Às vezes precisamos confrontar e enfrentar assuntos difíceis? Precisamos. Mas tem os momentos que é de alegria. Tem momentos de luto? Tem. Mas também tem momentos de nascer, de vida, de nascimento, de criança. Tem a meia-idade, tem a força do braço? Tem. Tem a capacidade intelectual? Tem. Tem a inteligência emocional? Tem. Mas tudo debaixo da graça de Deus. Tudo debaixo da misericórdia de Deus. Tudo debaixo da bondade de Deus para com o ser humano. Então você tem levado essas emoções que têm te agoniado em orações a Deus, pedido para o outro, aqueles que Deus colocou à nossa volta para que ore por nós, para que as orações então cheguem aos céus e acalme o nosso coração. Aquiete, selá. Medita. O que eu estou fazendo aqui agora? Que falta eu faria se eu não tivesse aqui agora? O que esse salmo está falando para mim? É sobre mim ou é sobre Cristo? É sobre Cristo. Então o que Cristo está dizendo para mim agora? Então quando olhamos para essas três perguntas de reflexão, e agora nós vamos passar então para algumas comparações. Eu preparei um quadro, vou mandar para vocês depois, um quadro comparativo entre o tema messiânico com o Salmo, o versículo-chave e o cumprimento dele lá no Novo Testamento. Por exemplo, o Salmo 2, o Filho de Deus, rei entronizado, foi para o trono. No versículo 7, tu és meu filho e hoje te gerei. Aonde se cumpre isso? Em Atos 13, Hebreus 1 e Hebreus 5. Salmos 8, a dignidade do filho do homem. Versículo 4 ao 6, que é o homem para que dele te lembres. Isso cumpre-se lá em Hebreus, no capítulo 2, 6 ao 9, e em Coríntios também, 15, no versículo 27. Salmo 16, a ressurreição de Cristo. No versículo 10, não deixarás a minha alma na morte. Isso se cumpre em Atos 2 e em Atos 13. Salmo 22, o sofrimento do Messias crucificado. Deus meu, por que me desamparaste? No versículo 1 e o versículo 16, 18. Isso se cumpre lá em Mateus 27, em João 19. Salmo 23, o Senhor como o pastor. O Senhor é o meu pastor, versículo 1. Isso se cumpre lá em João 10, se cumpre em Hebreus 13. Salmo 24, foi citado, né? O Rei da Glória, versículo 7 ao 10. Levantai, ó portas eternas. Isso se cumpre 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, e se cumpre lá no Apocalipse 22, versículo 14. Salmo 40, obediência do Messias, versículo 8. Eis aqui estou, venho fazer a tua vontade. Hebreus capítulo 10, do 5 ao 10, está escrito a vontade.
Salmo 41, traição do amigo íntimo. Versículo 9, o homem de minha paz levantou contra mim o calcanhar. Isso se cumpre lá em João 13, versículo 18. A traição do amigo íntimo sentado à mesa. Salmo 45, o rei Messias, as bodas reais. Versículos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno. Isso se cumpre em Hebreus 1, do 8 ao 9. Salmo 69, zelo e sofrimento do Messias. Versículo 9, o zelo da tua casa me devora, me consome. Em João 2,17, quando Jesus chega com aquele reio e limpa, né, o templo, alguém diz e cita esse salmo. Romanos 15 também. Salmo 72, reinado de justiça e paz. Versículo 8 ao 17, domine de mar a mar. Lucas 1, 32 e Apocalipse 11, especificamente o 15, versículo 15. Salmo 89, o pacto davídico cumprido em Cristo. Versículo 3 e 4, estabelecerei tua descendência. Lucas 1, 32, a gente vê a descendência, e Atos 13, 23. Salmo 110, o Messias, sacerdote e rei. Versículo 1, assenta-te à minha direita. Mateus 22, 44, Hebreus 5, 6 e Hebreus 7. Salmo 118, essa é uma das frases mais impactantes, principalmente quando Pedro cita ela por duas vezes, em Atos e lá no livro 1 Pedro. A pedra que os construtores rejeitaram. Quem eram os construtores? Os obreiros, os edificadores, o povo levítico, os sacerdotes, o sumo sacerdote. Eles rejeitaram a pedra principal. Eles rejeitaram a pedra angular que faltava para a grande construção. Eles rejeitaram. E aí Pedro cita essa pedra rejeitada que está no Salmo 118. Mateus 21, 42, Atos 4, 11 e 1 Pedro 2 a 7. É uma tabela que eu fiz, um gráfico para fazer essas comparações e que a gente pudesse visualizar isso, entender isso. E para a gente finalizar a aula de hoje, fazendo esse panorama geral, em que fase você está? No lamento do justo sofredor? No reinado de Cristo sobre sua vida? Na crise que pede esperança? Na confiança de que Ele reina eternamente? Ou já na adoração plena, entregando tudo em louvor? E eu volto a fazer aquela pergunta. Quando você lê os Salmos, enxerga mais o teu sofrimento ou já consegue enxergar Cristo como resposta ao meio dele? O importante é quando a gente olha para todos esses salmos e a gente enxerga Cristo como o justo sofredor, Cristo como o rei justo, Cristo como a esperança em meio ao caos, Cristo como um Senhor eterno, Cristo como alvo do louvor universal. Então o saltério, que são os salmos do agradecimento, da aleluia, do halel, que é o louvor, irmãos, principalmente o que a gente vai ver lá na aula 32, do Salmo 107 ao 150, nós vamos ver quem é o alvo de todos os louvores. Cristo é a palavra viva, Salmo 119. A pedra rejeitada em 118, Salmo. E o alvo, o louvor universal, no Salmo 150. Tudo que tem fôlego, louvem ao Senhor. Tudo o que tem fôlego, louvem ao Senhor. Então, meu irmão,
procure olhar para esses salmos, para o livro de Salmos, e encontre em que fase você está, não na sua fase necessariamente da sua vida humana, no sentido só pensando na vida material. Pense como um ser integral, a sua vida secular e a sua caminhada cristã. Você como um ser humano completo. Em que fase você está dos Salmos? E comece a pensar e refletir o que eu preciso olhar para a minha história, honrar e respeitar a minha própria história, perdoar alguma coisa que ficou pelo caminho, concluir algum negócio, alguma situação que ficou inacabada, acertar, encerrar esse ciclo para passar para o próximo ciclo. Salmos tem essa de ir passando de ciclo em ciclo, até chegar na adoração e no louvor, que é o que a gente vê aqui. Então é importante pararmos, analisarmos, e eu quero que você fique atento aos próximos vídeos, porque nós vamos entregar mais 5 aulas sobre Salmos. Nós vamos caminhar nos 5 livros, o Pentateuco, paralelamente falando, e trazendo então essa compreensão desses 5 níveis de desenvolvimento e caminhada cristã. Eu quero agradecer você, agradecer porque você esteve comigo até aqui, desde Gênesis até o livro de Salmos. Nós vamos agora então passar de nível, vamos caminhar para outro nível. O livro de Salmos é um convite para meditar, refletir, orar, suplicar, cantar, louvar, agradecer em ações de graças. É um livro perfeito e completo, como toda lei ligada ao nosso coração. Se nós pudéssemos decorar os Salmos inteirinho, você teria um manual de vida. Mas como a gente não consegue decorá-lo inteiro, faça as meditações dentro de cada um conforme você vai fazendo e caminhando na sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família.